Olá, lindona! Seja bem-vinda mais uma vez a mais um episódio do Legado Delas Cast. E esse episódio está, com certeza, extraordinário. Vamos falar sobre como ser uma líder inspiradora. Se você quer saber como ser uma líder inspiradora, então fica com a gente até o final, porque eu tenho certeza que será um conteúdo extraordinário para você. E para falar desse tema tão especial, eu tenho aqui duas convidadas incríveis. Ela, Kênia Fontanella, que é CEO da Dermo Fotodepilação e Estética Avançada. Seja bem-vinda, Kênia. Prazer em conhecê-la, Grazi, pessoalmente. Obrigada pelo convite e vamos bater um papo aí. Imagina, seja bem-vinda. Vamos lá. Aqui também, Camila Buzarello, que é psicóloga, mentora e consultora de líderes e parte da GPTW. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Grazi. Um prazer estarmos aqui hoje. Muito bom, a gente vai falar aqui sobre como ser uma líder inspiradora, né? Esse podcast, a gente traz mulheres com história de força, inspiração, mulheres que estão fazendo a diferença com a sua mensagem, com o seu trabalho. Eu falo muito disso, né? Sobre você empreender com propósito, sobre você levar a sua mensagem com propósito. Nunca é só sobre nós. É sobre o impacto que a gente gera a partir de nós. E quando a gente fala de liderança, a gente vê muitas mulheres hoje, né, se tornando líderes. Isso é bom, mas é aquela questão da gente entender como ser uma líder inspiradora de fato, não só para os nossos liderados, mas para as pessoas que estão à nossa volta, porque querendo ou não, todas as pessoas, a nossa família, os nossos amigos, todas as pessoas que fazem parte dos nossos relacionamentos estão se inspirando em nós. Então a gente pode abordar aqui de tudo um pouco. Eu queria que vocês pontuassem sobre isso, sabe? Como que vocês têm visto a liderança feminina hoje? Porque a gente vê muitas mulheres em cargos de liderança crescendo, isso é bom, né? Isso é muito bom. Porém, ao mesmo tempo, a gente vê muitas mulheres com burnout, depressão, às vezes passando situações muito desafiadoras por conta de não saber como liderar de verdade, lidar com as suas emoções para isso. Como que você tem visto isso, Camila? Compartilha aí com nós. Exatamente. Estamos crescendo em cargos de gestão, mas ainda tem um grande caminho aí para percorrer. Ano passado, 2022, dezembro, fechamos com 34% no Brasil de cargos de liderança. Em abril, a gente já aumentou aí 5%, 4% aí já em gestão. Então, estamos crescendo, mas ainda é bem desafiador. Se a gente for analisar números, né, em pessoas, em mulheres na liderança, em presidência, elas correspondem a 17% apenas, né? Então, assim, tem toda essa questão que ainda precisamos de mais espaço também, mas também tem a contrapartida, que a mulher também no mercado de trabalho, a gente está em duplas, triplas, quádruplas jornada, né? Quando estuda, trabalha, cuida da casa, cuida dos filhos também, né? Então é mais desafiador e a gente acaba adoecendo também, né? A gente tem que ter esse cuidado e entender o que é prioridade, né? Kênia, fala pra nós, como você né, empreendedora, empresária, já há mais de 13 anos, né? Isso. Fala pra nós como que é liderar na prática, assim, uma equipe, e não só liderar no sentido de... Porque eu vejo, assim, né, a minha visão de liderar não é só você dar ordens, vai muito além disso, né? Como que é pra ti? Como foi essa experiência pra ti ao longo desse tempo? Então, fazem 13 anos, né? Eu tive... não sei se sorte também, às vezes, né? As pessoas que apareceram na minha vida, né? Essas pessoas que trabalham comigo na empresa. E tenho duas que estão há 13 anos comigo, né? Então, eu acho que eu sou uma boa líder. Paciência, porque são mulheres, a gente passou várias fases, assim, em 13 anos, né? Sim. E às vezes a gente, hoje... nós já sabemos o que uma e a outra, assim, tá pensando, ou se ela tá um pouquinho, assim, num dia que não tá tão bom, só de entrar na porta. A gente já se conhece só de olhar. Só né? pelo bom dia a gente já Pelo percebe. bom dia. Né? E aí, cada uma respeita o seu espaço, respeita a outra, e são três pessoas totalmente diferentes, assim, que são, né, as que iniciaram comigo, mas a gente foi aprendendo, né, aprendendo juntas, né, a construir,
né, construir. E eu sou uma pessoa que eu tenho vários defeitos, né? E um dos defeitos é essa coisa da mudança. Eu não gosto muito de mudança, né? Então, às vezes, já passou algum setor ali na clínica que eu tenho algum tipo de serviço que eu preferi tirar do que ele ficar mudando de pessoa e a minha cliente chegar na porta e ter uma outra pessoa diferente. Eu venho semana que vem, tenho outra pessoa. Eu tenho pavor disso, sabe? Então, eu sempre dou muito valor e de a pessoa vir e quando chegar ali, depois de 2 anos, depois de 3 anos, a cliente hoje uma, ganhou bebê, casou e aparece. Kenny, eu queria fazer uma sessão. A Nara, eu vou falar assim que, né, quem estiver assistindo conhece, porque são todas, né, já é uma família. A Nara tá aí ainda, né, porque 3 anos, né, está. Então, eu quero marcar um horário com a Nara. Então, isso é muito satisfatório. A pessoa chegar ali e saber, né, que quem tá ali é ainda aquela pessoa que atendeu lá atrás. Então, eu prezo muito por isso. As minhas outras 2 meninas, que estão sempre ali, tenho algumas parceiras que vêm atender ali, mas não fixas, né? As outras 2 meninas, uma também já vai fazer 5 anos. Que é uma parceira, e a secretária também já vai aí para o 2º ano, né? Então, as pessoas que passaram, eu tenho isso, sabe? Eu tento preservar isso, de ficar, eu tenho essa coisa, pavor de ficar trocando, de a pessoa chegar e dar um conflito de horário, olhar para outra, ela que vai me atender, e eu acho que isso, o cliente também, a gente vai construindo um perfil de cliente assim, né? Que Sim. procura ter essa pessoa ali, ter esse cuidado, assim, de atendimento, né? Com certeza. Então, e tudo, né? A gente acaba sendo tudo, mãe, né? Esposa, faxineira, né? Faxineira também, Não né? não termina nunca, né? Não as termina, atividades. porque às vezes hoje as redes sociais, elas estão assim, é um glamour, né? Eu vim aqui hoje, eu tô com meu cabelinho assim arrumadinho, né? Hoje eu estou, tá? Ai, Porque eu que fiz bom. uma escovinha. Por isso que eu tô assim, tá? Era o meu dia da beleza, tá? Hoje. Mas eu brinco que assim é um glamour e às vezes as pessoas por trás, né? Elas acham que, é sempre assim, parece tão bom, né? Porque tá arrumada, tá ali. Mas assim, a gente já acordou às 7 da manhã, a gente já foi pra academia, eu já fiz almoço, eu já lavei a louça. Olha, né? Eu já saí, já fui, já voltei, já estou aqui. Então, eu falo assim, ó, a gente tem que saber mesmo, ela como psicóloga, né? Lógico que hoje, né, tá muito, muito em alta a gente procurar uma ajuda, uma terapia para segurar, né, tudo isso, porque às vezes a gente É um não desafio, né? consegue, né? E eu sou super a favor as terapias e a gente tentar primeiro nas terapias, primeiro natural, do que, né, a gente chegar no estágio de essas doenças hoje que estão aparecendo, né? E a gente tentar. E eu coloco em primeiro lugar, por mais que eu ame o meu trabalho, né? Eu sou esteticista, formada em estética, né, e cosmetologia, e pós-graduada em também estética avançada, mas eu não abro mão da minha família. O meu porto seguro é a minha casa, é a minha família. É onde eu chego e vejo o meu marido, os meus filhos que ainda estão em casa, e aquilo ali tudo eu esqueço. Os problemas do dia, na minha casa, com a minha família. Então, é o meu porto seguro e a gente tem que ter, né? Algo, né? Que Com deixa a gente certeza. segura, né? Nessas horas. A gente precisa ter um E aí porto. começa inspirando lá dentro, né? Isso aí. Muito Até bom. porque, desculpa, eu já Pode me falar, pode intrometendo falar. aqui, né? Até porque a Kênia traz um case de sucesso, onde para ela um valor forte para ser uma líder inspiradora é a segurança. Né? Então, essa coisa, eu não gosto de mudança, na verdade, assim, eu priorizo a segurança. E aí, Talvez seja isso, né? E é essa questão de que a tua preocupação com os clientes, de, tá Isso. lá, cada dia muda algum, não. Eu acabo também atraindo clientes Isso. que buscam isso também, né? Segurança. Segurança, É, achei bem Segurança. Eu bem passei bacana. por isso em um tempo desse, voltei pra fazer
Como é que fala? Depois quando tu volta pra fazer, não é manutenção. Um retorno? Um retorno, Um é. retorno. E aí era outra profissional, e aí eu, tipo assim, eu fiquei preocupada, assim, será, né, que vai fazer do mesmo jeito e tal. A gente cria esse receio, Isso, né? cria. E é bem legal, bem interessante. Mas eu queria que vocês pontuassem também quais são as características de uma líder inspiradora, né? Porque quando a gente fala assim, líder, a palavra líder já é um pouco abrangente, né? As características de uma líder, mas mais específico, uma líder que é capaz de inspirar. E eu penso assim, né? Primeira característica de uma líder inspiradora é que ela tem que ser inspiradora, né? Tem que inspirar alguém. Tem que inspirar alguém, tem que ser modelo, né? Isso. Mas pra fazer isso de fato, porque assim, na teoria é bonito, né? Vamos ser uma líder inspiradora, mas como ser uma líder inspiradora? Se eu falar da minha experiência nesses 16 anos atendendo líderes e trabalhando em indústria, a grande maioria dos meus clientes acabam sendo masculino, né? Até como eu falei ali no início, né? Que os homens acabam tendo mais privilégio, prioridade aí na parte de gestão ainda, né? Então, antes era aquela liderança, manda quem pode, obedece quem tem juízo, competição, né? Quanto mais poder e controle eu tenho, mais um líder eu sou. Hoje eu até estava no atendimento logo antes de eu vir aqui, e o cliente até falou, Camila, antes, se a gente for pensar, aquele líder grosseiro acabava tendo uma promoção, né? Hoje inverteu. Né, eu tenho que ter mais empatia, essa relação mais humana, um olhar com o outro, meus valores também tem que estar bem embasado também. Competências naturais da mulher, né? Essa questão de empatia, de eu trabalhar com redes, de eu ajudar no processo, me colocar no lugar do outro. Então, de certa forma, hoje, 2023, nós mulheres temos uma vantagem competitiva em relação ao homem, que o mercado está buscando, a gente já tem de relação natural. Então, naturalmente, nós somos líderes inspiradoras. Mas eu acho que como a Kênia falou no início da fala dela também, a jornada tem que ser primeiro interna. Eu tenho que estar muito bem em mim, eu tenho que investir em terapia, autoconhecimento, para eu poder inspirar os outros, né? Como é que eu vou inspirar? Através da minha essência, através da minha verdade, naquilo que eu acredito. Senão é muito bonitinho a gente fazer uma lista, né? O que é o líder inspirador? A gente fazer listas aqui vai ficar muito vago, né? Então eu tenho que conhecer, saber o que vale a pena para mim, o que é realidade para mim, para depois eu estar manifestando pro outro. Eu falo muito pra minha equipe isso, né? Tanto na parte de vendas, quando a gente lida muito com clientes, né? E todas as clientes são líderes de alguma forma, porque a gente trabalha com mulheres que empreendem e que transformam outras mulheres, vamos dizer assim, outras pessoas, né? Então, a maioria das nossas clientes são líderes, né? E eu sempre falo para elas assim, vocês têm que acreditar muito no que vocês estão fazendo. Exatamente. Então, o meu papel hoje como gestora, como CEO da Editora Legado, é fazer elas acreditar muito naquilo que eu acredito muito. Só que eu tenho que acreditar primeiro. E às vezes é um desafio a gente conseguir manter, né, essa energia, essa motivação, E tem vezes que a gente não vai estar legal, mas se a gente treinou uma equipe muito bem para acreditar no teu projeto, acreditar na transformação que tu gera, ela vai estar ali segurando naquele dia. E vai conseguir inspirar outras pessoas que vão inspirar outras pessoas, e assim a gente consegue gerar um resultado muito maior. Então, acho que esse que você falou é muito importante. Primeiro, eu acredito em mim, Isso. quem eu sou e qual que é a minha verdade. Porque aí eu coloco a minha verdade no meu projeto, naquilo que eu vendo, no meu serviço, no meu trabalho, seja dentro de uma empresa, seja na minha empresa. A gente tem que ser líder. A gente é líder em todo o tempo. Exatamente. Porque quando eu quero vender uma ideia, se eu não me posicionar com a minha verdade, e eu não me posicionar ali, eu não vou conseguir vender a minha ideia, né? E eu preciso inspirar as pessoas a partir disso. Só que hoje a maioria pensa diferente, né? Pensa, não, eu vou simplesmente, né, só mandar. Não, eu acredito, né, que a liderança inspiradora de verdade, ela inspira primeiro. Inspira, né? E aí acaba atraindo, porque o que a gente vê na internet? Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Muita gente copiando projetos semelhantes acreditam que é seu, e aí acaba não... A gente vê que não tem uma verdade atrás disso, né? Isso. Tu até segue e tu vê, não sei o que não tá me chamando, o que é, não tem a essência. É isso que a gente tem que... Por isso que tem que voltar pra si, por isso que tudo que tu vai fazer tem que ser voltado para aquilo que tu acredita de verdade. Tem que ter um significado. Eu falo muito disso, né? Pra gente ter um significado. Tem gente que ainda não encontrou seu propósito. Tudo bem. Né? A gente tem vários propósitos. Exatamente. Mas, Grazi, eu não encontrei um propósito pra minha carreira.
Tá, mas então dá um significado pra aquilo que tu faz. Por que tu faz o que tu faz? Qual é a transformação que tu gera? Qual é o impacto que tu gera na vida do outro? Se tu faz isso, tu se posicionar com essa verdade, tu vai liderar uma comunidade. Talvez não é uma equipe dentro de uma empresa, mas é uma comunidade que vai se inspirar em você. É um projeto social, é é um uma projeto- igreja. Tem várias questões que a gente pode liderar. E a mulher consegue, né? E até Liderar. a mulher, né, em casa, que a gente, às vezes, a mulher resolveu ficar em casa. Hoje parece que tem todo um preconceito, né? Sim. Se eu resolver ser dona de casa, eu quero ficar em casa, eu quero cuidar da minha casa, dos meus filhos, né? E ali é uma liderança, né? Sim. Eu acredito, né, que a mulher, ela lidera, por mais que tu tenha, talvez, o teu marido provedor, né? Hoje a situação já muda muito, assim, várias famílias, mas vamos supor que tenha. Mas a mulher, ela conduz tudo, né? Com os filhos, entre um e o outro, o pai com o filho, o pai com a filha, deu um conflito, é a mãe, né? Lá Mãe, vem, ô mãe, porque hoje aconteceu isso, porque... Daí, tu dá uma acalmadinha, né? Começa. E aí eu falo assim, já a inspiração realmente vem de casa, como tu disse, né, Grazi? Eu tenho 2 filhas, né? Uma tem 29 e a outra tem 25. As 2 são empreendedoras. E aí, e elas sempre, assim, eu sempre já, uma novinha fazendo estágio, meio período ficava na clínica para me ajudar com o telefone, a outra passou por ali também, e eu acho que vem disso, assim, também, né? A gente acaba inspirando quem tá ao redor da gente, né? E isso é gratificante lá na frente quando a gente vê os filhos fazendo, né? E querendo também. E às vezes a gente fala, de educação, alguma coisa, aí eu vou fazer igual a minha mãe, porque eu acho que ela tava certa, né? E isso que a geração tá mudando muito, né? Então a gente não sabe. Mas eu acho que em casa também isso pra mim tem, né, como eu disse, a segurança da casa, né, mas eu acho que aquela mulher que decide ficar em casa também, né, ela realmente, assim, o futuro ela vai ter os frutos, né, bons, né, também da liderança dela em casa, né. Até porque a mulher, a mãe, é um forte, parece antigo eu falar isso, mas ela é um forte campo magnético, né? Mãe feliz, crianças, filhos felizes, né? A Isso casa, aí. a família fica feliz também, né? Então, quem optou também por cuidar da casa, com certeza é uma baita liderança também, né? Porque às vezes a gente tem grandes lideranças, né, com case de sucessos e de milhões, e, né, em números, em propostas, mas às vezes a casa dela, ela não tem, né? E outra coisa, a mulher não consegue, nunca vai conseguir ser líder nota 10 em casa, no trabalho e esposa. Não existe. Um lado vai ficar ali com 7. Perfeito, é a busca pelo equilíbrio, né? Um pouquinho de cada um, a gente vai Mas se pelo menos um ajusta. 7. O ruim é quando fica um e um tá E 10, outro 10. tá 1. Daí esse... Não, daí esse Arruma aí... um lado, melhor outro. Não, daí esse aí daí acabou, né? Até ontem à noite, coincidentemente, eu tava lendo... Tava na internet e eu vi uma mensagem uma frase da Madre Teresa de Calcutá. Quer promover a paz, quer acabar com a guerra, vá em casa e cuide da sua família primeiro, né? Eu achei bem forte e bem bonito. Então, quando a gente fala liderança inspiradora, parece que agora todo mundo tem que empreender, todo mundo tem que ter um cargo muito importante numa empresa gigante. Não, né? Eu posso em casa também ser. E eu acredito também em você liderar a partir de uma causa que tu defende, a partir de algo que tu acredita muito, porque eu vejo muitas pessoas se posicionando com muitas coisas que não são legais, né? Nem vamos entrar em detalhes. Sim. Mas a gente sabe que tem valores que são muito diferentes dos nossos. E as pessoas vão lá e se posicionam e falam o que querem, faz do jeito que querem, e a gente fica calada. Ainda assiste, às vezes ainda ri. Mas às vezes a gente que defende uma causa que é legal, que é bom pra família, que defende valores importantes, a gente fica calada. A gente não se posiciona, tem medo das câmeras, tem medo do palco, tem medo do microfone. E aí parece que aquela verdade tá vindo, né, Grazi? Parece que aquilo tá ficando uma verdade, né? E aí a gente fica assim, porque o mal tá vencendo. Isso. Não, tem muita gente boa nesse mundo. Só que as pessoas boas estão caladas, estão ali, medo do julgamento. Por quê? Porque o bom tem coragem de falar, e aí ele vai lá e julga. Julga quem tá fazendo direito. Isso. E quem tá fazendo direito tem vergonha de se posicionar. Não vou me posicionar, porque senão vão falar de mim, o que vão pensar. Então é sobre isso, sabe? Liderar é sobre tu entender aonde tu vai fazer. E às
vezes são fases, né? Tem momento que tu vai liderar dentro de casa, vai ter momento que tu pode liderar numa comunidade, vai ter momento que vai ser na tua empresa ou numa outra empresa que tu vai contribuir. E vai ter momento que vai fazer tudo isso junto. O equilíbrio, na semana, né? e a gente vai ver. Só tem que ter sanidade mental, né? Pra fazer tudo isso junto. E falando disso que a gente tá comentando agora, a gente sabe que pra liderar, a gente tem que ser boa em resolver problemas, né? Lidar Também. com problemas, né? Tanto na equipe, em casa, né? Os filhos lá surtando, o pessoal, a equipe. Então, como que a gente consegue trazer, fazer essa resolução de problemas mesmo, ter essa resolução de problemas para manter a equipe engajada, manter as pessoas em harmonia, vamos dizer assim, né? Porque a gente vê muita competição, muita coisa ruim. Como que a gente... Porque o líder é responsável por isso, eu acredito, né? Com certeza, é função dele, né? Não é só resultado, é administrar e desenvolver a equipe dele. Sim. Se ele quer contratar pessoas, ele não vai achar sempre talentos prontos 100%, né? Vai ser a capacidade dele de desenvolver esses talentos. Então, administrar conflito, se não todo dia, toda semana, tá ali na listinha aí no checklist do líder, né? Da líder. Primeiro passo é a escuta. Às vezes eu entro na empresa, o pessoal fala, tu fica escutando. Dá uma meia horinha, 20 minutos. Camila, na verdade, acho que o problema sou eu. Eu acho que eu tô reclamando da empresa, tô reclamando disso, mas na verdade eu é que tenho que mudar. Então, olha o poder da escuta, como ela é terapêutica e como ela é importante. Porque às vezes tu chega já querendo rebater, contra-argumentar a pessoa, gera mais conflito. Então, escuta, digere, deixa a pessoa entender também o lado dela também. E depois buscar uma resolução. Acho bem importante e fundamental. A escuta ativa, né? Ela é uma ferramenta essencial para o líder, para o comunicador, né? Para venda, para tudo. Porque se tu não consegue ouvir de verdade, escutar de verdade, estar ali presente, olhar no olho. Por isso que você falou que a mulher tem uma vantagem, porque a mulher tem essa facilidade, né? De parar, de olhar no olho, de mais emotiva, de sentir as emoções. Se a gente não consegue fazer isso, dificilmente a gente vai conseguir ter a comunicação certa, assertiva para aquela pessoa, antes de ouvir, de entender, porque a comunicação assertiva é aquela que tu é assertiva. E pra tu ser assertivo, tem que conhecer o que tá acontecendo, né? Sim. Então, isso que você falou é muito importante, porque muitas pessoas querem falar hoje, poucas querem parar pra ouvir. Tanto no sentido de aprender, né? De se ouvir, né? Quando você falou, a gente só escutando, a pessoa... É porque ela tá se escutando, então ela começa a falar, meu Deus, o que eu tô falando? É bem assim. Até tu falou da mulher, que a gente tem mais atenção também, né? Tem um teste lá na consultoria, que nós aplicamos, né? Uma ferramenta do psicólogo, exclusiva para psicólogos, que é o BPA, que ele avalia atenção concentrada, alternada, difusa. A difusa, eu tô aqui conversando, eu escutei que tem um caminhão ali na frente, a gente começa a identificar, mas a gente não perde o foco. E a mulher, consideravelmente, o score dela é totalmente diferente aí do homem, né? Até porque são correções diferentes. Então, a gente também tem uma vantagem competitiva aí em testes de atenção que envolvam atenção difusa muito maior. Tanto que em casa a gente tá cuidando do filho, fazendo comida, ligando a máquina, fazendo tudo e a gente não perde foco de nada, né? Nada. Já o homem, para fazer 4 atividades ao mesmo tempo, gente, uma ele vai esquecer. Não dá. Não tem como. Nem peça. Nem peça. Vai fazer uma coisa, deixa queimar a comida, Não você tá peça. fazendo. Ou Não esqueceu a peça. máquina, em algum lugar ele vai... Alguma coisa ele vai. Mas é que Não bom que a peça. gente tem, sabe? Às vezes, você tá falando, eu tô refletindo, né? Uhum. E às vezes a mulher, ela tende a reclamar de algo que é um potencial dela. Uhum. Só que às vezes a gente não foca no que é o nosso potencial e como que a gente pode usar aquilo a nosso favor. A gente foca de uma forma negativa. Então, quando as mulheres reclamar, porque eu tenho que fazer tudo, porque eu tenho que cuidar do filho, mas isso é algo que a gente tem, uma É um habilidade. talento A gente nosso, pode fazer o quê? Potencializar isso. Como que eu posso usar isso pra produzir mais e melhor? Isso. Né? Como que eu posso gerir melhor a minha equipe dentro de casa? Lá em isso, casa é assim, Organizar cada um casa, tem né? a sua atividade, cada um tem as suas né? funções, Uhum. e a gente é líder, a gente tem que saber gerir lá, resolver problema. Como que eu posso fazer isso? Se eu consigo fazer, se eu tenho essa habilidade, como que eu uso isso ao meu favor, em vez de ficar reclamando que tudo é pra mim? Exatamente, verdade. Então, um pouco é da gente olhar realmente e começar a valorizar as habilidades que nós como mulher temos, Uhum. né? E hoje já a mulher, ela já
inicia de um pouco diferente, assim, né? Com o relacionamento, até em casa, essa parte de, como tu disse, lá em casa cada um já faz a sua tarefa, né? Então hoje ela já divide mais, assim, ela já deixa mais organizado essa questão, ela já não quer pegar tudo muito para ela em casa, principalmente, né? Porque tinha uma época que sim, né? Era tudo. O homem não sabia nem, tipo, tirar uma roupa daqui, colocar na gaveta ou guardar, né? Hoje ele já pega, já guarda. Tem uns que já até fazem meio a meio, né? Muitos, né? E já acabam ajudando também, né? Mas isso é criação também que vem vindo dos meninos, né? Porque as mães dos meninos também já ensinam mais, né? Por exemplo, se tu já dá essas tarefas e tens menino em casa, ele depois Ele já vai fazer. saber que faz parte da família, né? Então, se eu faço parte, eu tenho que ajudar a resolver os problemas de casa, né? Que tem os lixinhos, que é o problema. A louça. É isso aí. Aí eles vão fazendo. O meu até eu falo, às vezes ele tá na aula, ele vai pra aula, ele é tão preocupado e que ele vai pra aula e ele me manda uma mensagem falando assim, ó, eu deixei a janela do quarto aberta. Aí a mãe fecha pra mim, porque eu vou chegar tarde. Ou tipo, ô mãe, tu puxou o varalzinho da roupa, porque vai chover. Olha, quem é que faz isso? Daí o meu marido ri, né? Porque a do meio, ele diz assim, ó, pode cair canivete que o varal vai voar, que ela não vai nem lembrar que tem, né? Então, a gente já vai. E daí tem a personalidade, é lógico, o cuidado, eles mesmos, né? Cada um tem o seu jeito. Mas isso já vai sendo normal. Nessa geração, hoje é normal, assim. Vai ser difícil, né? Ter um relacionamento que eu não faço nada, não vou ajudar em nada. Porque eu já trabalho o dia inteiro. A então, mulher hoje está só para né? servir. Já nem cabe já mudou, mais, né? Já mudou muito. Isso a gente já conquistou, né? Ainda bem. Colocar eles para lavar louça, né? E você falou algo bem interessante sobre o temperamento, né? Quando a gente pensa assim, em temperamento, perfil comportamental, tem perfis que são mais... Tem mais liderança já, né, no próprio perfil. Sim. Mas tu acha que todo perfil pode ser líder? Depende. Nem todo mundo nasce com essa habilidade. E tem gente que não quer desenvolver e tá tudo certo, né? Então tem perfis, o analista, o planejador, que eles gostam de trabalhar mais sozinho, em atividades que precisam mais estrategicamente, que não envolva tantas pessoas. Né? E tem outros que já têm essa habilidade de trabalhar com pessoas, de resolver problema, conflito o tempo todo. O perfil estável é aquele que tá assim, né? Se falar pra fazer, eu faço. Isso. Mas e faz muito bem feito. Né? Coisa que às vezes quem tem uma dominância alta não vai olhar questões pontuais, pequenas, né? A exatidão vai deixar. Vai atropelando tudo. Esse negócio que tem que fazer, tem que acontecer. É ação, é 220. Então a gente precisa ter todos os perfis. Da calmaria, né? Tem que ter a calmaria. Né? E é bom ter, hoje eu entendendo sobre isso, né? A gente valoriza até os outros perfis. Porque eu sou influente e dominante. Então pensa, né? Agitada, né? E eu ficava nervosa com pessoas que tinham perfis diferentes, sabe? Tipo, vão fazer uma coisa comigo. Né? Cara, como assim? Isso aqui já era pra estar pronto. Que negócio é esse? Tal? Faço em 10 minutos, como que a pessoa demorou? E hoje, eu ainda fico irritada. Mas já eu trabalha. E eu penso, eu preciso dessa pessoa comigo, porque ela vai me ajudar a corrigir o que eu não tô conseguindo fazer. Né? E hoje eu tenho uma assistente que ela é estável conforme. Então, às vezes eu fico nervosa. Eu respiro umas 20 mas eu vezes. Tipo, poxa, se não fosse ela, isso aqui não seria tão bem feito. Por quê? Porque ela vai lá, ela olha a planilha, ela anota, ela lembra das coisas que eu não lembro. Então, é importante a gente saber disso, até o líder saber disso, né? Sim. Entender de perfil comportamental. Porque aí vai ser mais paciente também, vai entender, pô, não funciona como eu. Tudo bem. É que é bem diferente, né? Um é bem diferente do outro, só que completa, como tu disse. Às vezes a gente esqueceu, tem aquele que ele é ótimo para nome, para número, para, né? Ali na clínica acontece muito isso. Às vezes, eu não anotei, mas vem a outra que ela já percebeu e ela já fala o nome, porque ela já grava mais o nome, né? Então, a gente precisa. E aí, esse já aconteceu, sempre acontece, né? Como diz os conflitos, toda semana tem conflito, né? Mesmo que, imagina, se tem em casa, né? Que a gente conhece, imagina, né? Com pessoas estranhas, né? Mas eu falo, teve um conflito e aí eu pensei... por quê? Porque às vezes vai falar isso, né? Porque ela
tá me irritando, né? Ela não faz aquilo como eu faria. E aí eu penso assim, eu sempre coloco as qualidades em primeiro lugar. Sempre. Aí até no conflito eu coloquei, essa pessoa, quais as qualidades? Eu quero que tu fale pra mim. Ela falou. Essa. Ela falou. Essa. Né? Aí eu, e qual o defeito? Aí depois eu... E aí, o que é importante aqui? A gente releva esse e conversa, que é mais fácil de ajustar. Porque olha quanta qualidade para um defeito que irrita, né? Sim. E quando a gente vai ver, é justamente isso, assim. É um defeito. E aí, às vezes, tu coloca tudo... e a gente tem facilidade de... Parece que o defeito chama mais atenção, né? A É. pessoa faz um monte de coisa certa, mas o defeito é o que te irrita. Então eu não quero saber, tá me irritando. E todo ponto tem um contraponto, né? O que a Kênia falou, esse exercício é muito legal de fazer. Porque às vezes também eu... Lá na consultoria também, às vezes tem uns conflitos diários também, né? Semanais. Que daí também vem, tá, mas todo ponto tem um contraponto. Esse defeito aqui, o que tem de positivo? Ah, ela é impulsiva, é assim, assim. Tá, e o que a gente ganha com isso? Ah, não, foco em ação, é rápida, tá? Ótimo. O defeito qual é? Porque é um pouco mais tem um pouco maior de irritabilidade, não tem tanta paciência com o ritmo do outro. Ok, mas compensa tanto se a gente colocar na balança que vale a pena, né? Vale a pena. A gente suportar um pouquinho também e nós também, eu falei, né? Se a gente for fazer uma lista, também vai ter bastante... Bastante a defeito. gente já fica pensando, não pergunte como é a chefa. Não vem pra mim, a pergunta é só pra ti. É só eu que tô fazendo. Eu que posso me lembrou dos líderes de antigamente, né? É eu que tô falando, só eu que vou falar aqui. Né? E, tipo, não assim, quero opinião. Não quero opinião, porque quem é o líder sou eu. Então, pronto. A minha mãe fazia isso. Deu. Mas por quê? Porque não. Porque é assim, é assim, ponto final. Já escutei em várias reuniões. Falando do perfil, eu lembrei nós temos um aula na consultoria, que é treinamento experiencial ao ar livre. É bem legal, a gente leva os líderes, né? E a primeira coisa que a gente faz antes de ir pro treinamento é fazer o mapeamento do perfil. E a gente coloca duplas com perfis opostos, né? Então, justamente para eles aprenderem a lidar com conflito, lidar com um perfil diferente, né? Que daí eles veem que não é oposto, é um que complementa o outro. Então, é bem, bem legal, assim, fazer essas atividades. A gente faz uma trilha, eles têm que levar por 40 minutos o outro coleguinha aí vendado. Então, haja paciência, persistência para concluir até o final. Então, é bem, bem legal. É onde a gente vê a importância de conhecer todos os perfis também e entender, né? Entender também, para entender a pessoa, mas para entender qual é o papel que ele vai conseguir executar bem feito. Exatamente. Porque, tipo, eu não posso colocar uma estável para vender. Não é que eu não posso, eu até posso treinar, usar técnicas e tal. Mas ela não vai se dar tão bem, né? Quanto alguém que é mais influente. A mesma coisa que para você se colocar sozinha numa sala fechada fazendo planilha, vai adoecer, né, Grazi? Totalmente só em fora. Eu já fico nervosa. Eu só em pensar em planilha, eu também não posso. Então, olha a importância de estar conhecendo. Sim, e assim, e uma empresa precisa disso. Precisa dessa organização. Precisa. Então, a gente precisa dessas pessoas que gostam disso. Não sei como, né? Assim, Deus é tão bom que ele coloca... Mas tem um perfeito, né? Que coloca essas pessoas na nossa vida. E elas são muito... quando a gente faz alguma mentoria, né? Algum treinamento, assim, né? Geralmente sempre tem o psicólogo junto e os testes são, né? E aí teve uma vez que eu e a minha filha mais velha fomos. E aí era um agito, e daí dividiram nos 4 grupos, né? O mais comercial, o da planilha. Daí depois, quando dividiu todo mundo, assim... E eu e a minha filha ficamos no mesmo, porque nós somos parecidas, a mais velha. E aí, quando eu olhei, assim, tinha 4 da planilha. E o evento devia ter, sei lá, umas 50 pessoas. Tinha 4 pessoas que assinalaram, fizeram os testes e ficaram na planilha. Aí a gente olhava assim, e era aquele perfil. Eles não conversaram, ficaram o tempo inteiro, assim, mais quietos, né? E a gente fala, meu Deus, como, né? Como esses testes realmente, né? Fazem a diferença e a gente perceber e eles sofrem com uma pessoa falante do lado. Pensa o sofrimento deles com aquele pessoal todo ali. Tumultua, né? Muita informação. Porque eles são concentrados, eles gostam de ficar ali, de resolver. E aí, quando chegou no final, que era tudo organizadinho, eles deram conta que foi uma beleza, né? Chegou lá aquela coisa perfeita, né? E os falantes, o que aconteceu?
tudo bagunçado. Não, eu tinha mania, hoje a gente corrigiu, justamente por entender isso, né? Aham. Tipo assim, eu penso muito rápido em muitas coisas. Então, a gente chegava nas reuniões, tem que fazer isso, porque tem um lançamento tal e tal dia. E não funcionava nada, porque quem é conforme vai lembrar da primeira coisa, não, o resto já não lembra mais. E aí hoje a gente tem um checklist, não fico mais falando tudo, eu falo na reunião e tal, mas eu deixo lá um checklist, ó, isso. Nossa, quando eu ver tá sendo tirado lá, porque funciona muito melhor. Eu entendi, não é assim, a pessoa nem vai lembrar do que eu falei, nem eu lembro depois do que Nem eu a gente comecei. lembra qual é a ordem, né? Eu também sou assim. O que era pra fazer É mesmo? verdade. E eu tenho, assim, um mega defeito que tá tudo lá. A minha secretária, ela já faz o checklist, ela fez, né? Tudo bonitinho. Hoje eu vou fazer tal coisa, tal. E daqui a pouco chegou eu no meio. Sabe aquela cliente, a fulana? Então, eu preciso do contato pra... Pronto, eu já baguncei tudo que ela tava ali bonitinha fazendo. Uhum. E eu sou muito assim, porque eu chego e já tenho que falar na Sim, hora, senão eu vou esquecer. Eu também. Sabe? Então, aí é o meu defeito. Ela fala assim, lá vem ela, o que foi? Aleatória no meio do negócio todo. Fazer um agito aqui. Isso, fazer. E aí, assim, ela já olha, escuta, né? Mas eu bagunço mesmo. Realmente, eu vejo que o jeitinho dela é tipo, eu tava fazendo né, um negócio assim bem... Que tu tinha já me pedido, né? E aí veio. Mas tem isso, mas é nosso, né? A gente tem que trabalhar um pouco isso, tentar, mas... Então eu acredito que parte de ser uma líder inspiradora é entender o outro, se colocar no lugar do outro e saber lidar com pessoas diferentes, que faz todo sentido, porque se tu vai liderar uma equipe, vão ter pessoas diferentes, né? Sempre, né? E assim, tem gente que tem dificuldade de lidar com pessoas diferentes, muito diferentes. A gente tem. Mas pessoas muito iguais também, né? Porque Sim. Também Não dá atrito, é? também não dá. também dá atrito. Então a gente tem dá. que se conformar que tem que lidar com pessoas. E lidar com É. pessoas não é uma tarefa fácil. E né? a gente sempre precisa do outro, né? Eu acho que não existe uma profissão, né? No mundo, né? Que a gente faça tudo sozinho, que não vai precisar de alguma coisa ou de alguém, né? Mesmo que hoje tá tão moderno, tem tudo, as inteligências, né? Artificiais, mas até conversei com o teu esposo, Grazi, sobre isso, né? E eu falando... se eu pegar uma mensagem e mandar para qualquer local que tá digite 1 para não sei o quê, digite 2 para não sei o quê, eu desisto. Não gosto. Nada. Quer ver digite 7, deu gente. Isso. É muito número. Eu não gosto disso, né? E aí, às vezes, eu sei que facilitar a vida isso, né? Tu já responder para não deixar o teu cliente esperando, né? Ter esses bots, né? Que falam. Mas eu penso já assim, a gente já preza tanto pela humanização para ter esse contato tão com o cliente. E aí vem aquilo, né? Daqui a pouco vamos atender aquelas coisinhas que já tem ali decoradinha, né? Eu não consigo, sabe? Aquilo ali ainda é uma coisa que não entra muito, assim, né? Mas é a modernidade, né? Às vezes a gente mas precisa. Tem negócios que precisa, tem negócios que ainda dá pra ter uma pessoa cuidando disso, que vale mais a pena a médio e longo prazo do que usar a automação, né? Aí tem que avaliar de negócio para negócio. Agora, eu queria que vocês falassem um pouquinho também, porque eu sei que a gente, como mulher, nós temos os nossos altos e baixos, né? E às vezes a gente tá se sentindo confiante, às vezes nem tanto. E como que a nossa autoconfiança afeta no nosso poder de liderança? Como que vocês vejam isso? Em que sentido, assim, Grazi, pra gente... Porque assim, por exemplo, se eu tenho que passar algo pra minha equipe. E eu não tô legal. Eu não me sinto confiante em mim como líder. Tipo assim, será que eu vou conseguir? Será que eles vão me ouvir? Será que vão me ouvir? Será que vão me julgar? O que vão pensar de mim? Né? Eu acho que quem é influente passa todos esses pensamentos errados. Acontece. Às vezes, assim, eu vejo na prática, né? Líderes que têm cargo de líder e aí com isso sente dificuldade em se posicionar, sente dificuldade em estar fazendo uma boa comunicação com a equipe, fica mais retraída. A equipe, como a líder não se posiciona, alguém vai se posicionar também, então ela acaba perdendo um pouquinho aí de voz na equipe também, às vezes assume inconscientemente outra pessoa que não tá preparada para o cargo, e aí vai gerando mais conflito para a equipe, né? Então, voltamos de novo, a liderança é uma jornada interior. Às vezes eu vou ter que trabalhar algumas questões minhas, algumas questões lá do passado para eu poder me posicionar mais, para eu poder ter mais segurança na minha liderança. Embora nós mulheres também temos as questões hormonais aí cada mês,
somos outra, né? Nós vamos aí se desenvolvendo. Sai uma versão diferente. Sai uma nova versão. Então, a gente também tem que entender. É uma questão hormonal essa semana, então é minha. Não, é minha, da minha personalidade, eu preciso trabalhar isso. Até porque eu já tive acesso, assim, a alguns líderes que tem aquela coisa assim, eu não vou falar, porque, como é que eles vão reagir e tal. Então, às vezes não fala, mas guarda, e aí quando tem que falar, fala tudo de uma vez. Então, acaba que a equipe não entende. Se tu não passar a informação certa, né? O recado direito, vamos dizer assim, falar bem português. Eles não vão entender claramente, não vão ter clareza. Aí vem a gente falar de comunicação também, né? A comunicação quem é responsável é quem fala, não é quem ouve. Né? Eu sou responsável. Mas eu falei e ninguém entendeu. Só lamento. Não, só lamento não. Não conseguiu passar, né? Tu não conseguiu, tu não foi claro. Nem objetivo. Tá, né? Tão atacado que não conseguiu nem passar sua mensagem. Então a gente tem, acho que olhar também pra si, buscar autoconfiança é bom pra tudo, né? Pra tudo. Aliás, tudo que a gente tá falando aqui é bom pra tudo, né? Mas buscar clareza na comunicação é muito importante para passar uma mensagem, seja ela para uma equipe, seja ela no digital, seja para uma cliente, para fazer uma venda. Mas eu tenho que ter clareza para mim, eu entender, porque às vezes nem eu entendo, né? Eu, tipo assim, poxa, o que eu quero? Um dia eu quero que a equipe trabalhe mais rápido, um dia eu quero que eles sejam mais eficientes, A gente mesmo confunde eles, né? E eu acho que é aquele exercício de respiração, né? Peraí. O que eu preciso fazer agora? Qual que é o próximo passo? Como que eu preciso me organizar? Qual é o meu objetivo? Meu objetivo. Até porque o adulto, ele aprende quando ele fala e escuta com a própria voz. Então, se eu sou um líder muito atacado, que eu falei, aquelas reuniões de 1 hora, lamento em te dizer. Mas o pessoal só ouviu aí os 15 primeiros minutos no máximo aí. Depois saiu porta fora, esqueceram tudo. Então, olha o investimento que foi gasto nesse tempo. Fala, primeiro entenda o objetivo do que tu quer, qual é a mensagem que tu quer expressar para tua equipe também. No final, sempre termina com alguma pergunta. Gente, tá sendo claro até aqui? O que a gente tá evoluindo? Qual a opinião de vocês? Deixa ele falar, isso é estratégia, é ferramenta. Quando ele tá falando, não, Graça, a gente entendeu isso, tu vê, não, fui assertiva, é isso aí, essa é a mensagem que eu queria. E ele repetindo, ele tá ouvindo, sinal de aprendizado. Muito bom. Pergunta é poderosa pra tudo, né? Você consegue ouvir do outro, entender não só o que ele tá falando verbalmente, mas o corpo fala, né? Então, a própria expressão facial, a própria linguagem corporal, a gente consegue perceber. Recebeu bem, não recebeu, ficou meio, né? Meio assim. Então, como é que eu posso colocar isso de uma forma diferente pra trazer um equilíbrio aqui? Então, a gente tem que estar atento. Acho que uma boa líder, ela está atenta a tudo que está acontecendo. E líder tem que saber de tudo. Tem que saber comunicar, tem que saber sobre linguagem corporal, sobre perfil comportamental, porque senão tem que saber lidar com pessoas, né? Para resumir, lidar com pessoas é um desafio muito grande porque as pessoas são complexas e são diferentes. E às vezes... Opa. Desculpa, pode falar. E às vezes também a gente acaba... que não querendo criar esse conflito, né? Quando é uma empresa grande é diferente também, né? Porque meu Deus, tem que realmente... Às vezes a gente fala isso de se colocar no lugar do outro, mas quando tu tem, às vezes, uma equipe muito grande, um líder de uma empresa, uma indústria, né? Às vezes sai um pouco, né? E depende também muito, né, dos outros. De como tu conversa, né? São diferentes as linguagens para os setores e tudo, né? Então, às vezes, a gente deixa um pouco de lado, né? De conversar, de alguma coisinha que aconteceu, passar, para não criar, às vezes, um conflito, né? Mas a gente precisa ser estimulado. Nós, como líder, essa empolgação, né? De estar ali, de se sentir segura, a gente precisa dessa empolgação. Então, imagina... o funcionário que está ali, que às vezes ele faz o dia todo a mesma coisa, o dia todo igual, né? Porque a indústria é muito assim, né? Tu vai na frente de uma máquina e tu faz o dia todo aquele movimento e volta no outro dia. A rotina, tipo, né? E aí, como se faz, né? Esse estímulo, né? Para essa pessoa cada vez mais vestir a camisa e gostar e ficar ali. Então é difícil. Quando a gente trabalha como mulher, né, e estética é um pouco diferente, né? Porque todo dia vem gente diferente, é uma história diferente que passa ali,
Por mais que tu faça o mesmo trabalho todos os dias. Só que as pessoas que vêm são diferentes. E aí chega ali, é uma história diferente, é uma pessoa totalmente que às vezes tu tá pra baixo aquele dia e essa pessoa chega e conta alguma coisa e tu olha pra ela, ela tá feliz e tu diz, meu Deus, o que que eu tô reclamando? Por que que eu tô reclamando? É tipo assim, um tapa com luva de pelica, assim, sabe? Das histórias, né? Sim. E aí esse estímulo, a gente tem que sempre estar estimulada, né? Porque às vezes a gente acorda não tá num bom dia, os hormônios, né? Mulheres, né? E aí como a gente estimula a equipe, né? Se a gente tá assim, chegar lá e tá feliz, né? Dar aquele bom dia, aquele boa tarde, vamos vender tudo. Sabe que a gente até tava falando na outra gravação sobre intencionalidade, né? A gente... Ninguém vai estar bem todos os dias. Só que a gente tem que ser responsável pelas nossas decisões, né? Então, a gente, como empresário ou como líder, a gente tem responsabilidade mediante uma equipe, mediante a clientes, né? E quando a gente tem toda uma equipe esperando, igual a gente hoje na editora, nós temos mais de 200 mulheres no ecossistema, tem tudo programado para acontecer. Então, assim, não dá pra Grazi simplesmente dizer que, hoje eu não tô bem. Né? Então, o que eu faço se às vezes eu não tô bem? Eu tenho um compromisso, eu tenho que ir lá cumprir. Eu sou intencional. Beleza, eu não tô bem? O que eu vou fazer pra melhor? Vamos botar uma roupa bonita, vamos fazer uma maquiagem, vamos arrumar esse cabelo, vamos, né, respira, vai comer, come um chocolatinho melhor, toma um cafezinho. Alguma coisa tu tem que fazer, porque tu tem que estar bem pra aquele compromisso, né? Porque existem pessoas que estão ali esperando pra tu entregar algo, né, pra cumprir aquele compromisso. Depende de ti, né? Que depende. E quando se trata de uma equipe, nós precisamos, sabe, respirar fundo. Eu tenho direito, sim, de passar por dificuldades, por conflitos e tal, mas eu tenho que ser responsável para resolvê-los e me posicionar novamente para aquilo que eu acredito. Porque nem tudo na nossa vida, na verdade, a gente não tem que olhar para as circunstâncias e tudo que a gente tá passando. Por quê? Porque se a gente olhar só para as circunstâncias, a gente vai desistir de tudo. Porque qualquer coisa que formos fazer, vai ter momentos desafiadores. Então, eu tenho que sempre olhar lá para frente, pro propósito. Tá? Sabe, o que a gente quer conquistar aqui? Eu olho pra mim pra mudar coisas que precisam, porque a gente precisa mudar. Então, eu olho pra mim, faço aquela análise, né, de como está o estado atual, mas eu não preciso focar em quem eu sou hoje, eu foco em quem eu quero me tornar amanhã. E aí, eu começo a me comportar como a mulher que eu quero me tornar, eu começo a inspirar a minha equipe a fazer o mesmo. Então, uma empresa que ela começa pequena, né, que é o caso da maioria das empreendedoras, começa eu presa, e aí bota ali o primeiro, né, primeiro colaborador, e assim vai. Se a gente simplesmente se deixar de lado, porque eu tô na TPM, porque eu não tô legal, porque isso, e deixar as coisas acontecerem e passarem por cima do teu propósito, não vai ser duradouro, tu vai né? desistir, não vai ser duradouro. Não vai ser duradouro, E com a né? equipe eu vejo assim, sabe? Tem dias que a Grazi não tá aquela alegria toda, mas a Grazi tem compromisso, a Grazi tem responsabilidade, a Grazi não vai ficar botando a culpa nas circunstâncias e dizer, eu simplesmente não vou aparecer hoje porque eu não tô legal. E eu acho que ser líder também é ser responsável. Com certeza, responsabilidade, com certeza. Né? Honrar com os combinados, né? Honrar com os combinados. E saber que tá tudo bem, a gente não tá bem, mas a minha equipe não tem culpa disso. Outro dia eu tava conversando com uma cliente justamente sobre isso, e ela falou assim, Camila, como foi interessante eu dividir também esse momento que eu não tava muito bem com a equipe e pedir ajuda deles. Eu, pessoal, não estou me sentindo muito bem, aconteceu isso, posso contar com a ajuda de vocês hoje? Ela disse, Camila, parece que o pessoal dobrou, assim, foram mais rápido, dobraram a produtividade, todo mundo se engajou, então às vezes a gente pode também contar com a equipe, mostrar nossa vulnerabilidade. Então é um equilíbrio sobre isso, sabe? Eu tenho responsabilidade? Tenho. Mas eu posso mostrar que eu sou vulnerável, mas não pode ser aquela coisa sempre, né? Sim, trazer esse equilíbrio, entender o momento, a fase que tá vivendo, mas mostrar que tu tá ali. Porque a vulnerabilidade, beleza, eu tô aqui, eu sou vulnerável, mas eu tô aqui. Como é que eu vou me inspirar numa líder que ela tá reclamando todos os dias, que ela vem mal-humorada, que ela não comunica, que ela tá achando vir trabalhar aqui um saco, tediante, rotineiro, não gosta de ninguém. Infelizmente, ninguém vai se engajar nesse propósito.
E vai deixar a equipe cada vez para baixo, Pra né? baixo, Não é. tem como, né? E outra coisa, Camila, eu vou perguntar, né? Aproveitar. Aproveita. É que assim, sempre, né? A gente vê muito, eu vejo meu marido que ele deve ter uns 20 sócios. Eu digo, marido, como tu aguenta, né? Essas sociedades. E aí eu vejo isso que ele é muito razão, lógico, não tem tanta emoção, né? Uhum. Mas o homem, não sei se são todos, tu já lida Uhum. mais, né? Eles já resolvem na hora, né? Os Uhum. conflitos, né? Uhum. Já chama, já resolve, já conversa, já é bem razão, não deixa pra depois. É que às vezes eles acham que resolveram, né? Como ele é ação, competitividade, rapidez, eles vão lá e pra eles tá tudo certo, né? E às vezes nem sempre eles resolveram 100%. Já a mulher é a visão mais de rede, de comunidade, de estar junto, ela vai estar preocupada como é que a Grazi sentiu, como é que a Kênia se sentiu quando eu falei isso. O homem não. Falei, Isso, pronto, que é a deu. emoção, a gente, É. né? E também, às vezes, porque sempre fala, quando a gente faz uma mentoria ou alguma coisa assim nesse sentido de ou Uhum. vendas ou liderança, sempre tá ali que tem que separar, tipo, a intimidade. Tu não pode ter intimidade Uhum. com o teu funcionário, com as pessoas da tua equipe. Só que quando tu convive muito tempo junto com as mesmas Eu pessoas, tenho é esse desafio, eu me difícil. apego. Eu me apego. Então, assim, ó, lá na clínica, desde o início, e talvez por isso que são 13 anos com as mesmas meninas, e as outras também já estão há algum tempo, que eu me coloco no lugar, tá? Férias, agora, 2 semanas de férias crianças, né? Uhum. Gente, eu me coloco no lugar, é uma loucura mesmo. Não tem, a pessoa às vezes não tem babá, deixa o filho o dia todo no colégio porque não tem babá, a família não é próxima, aquela coisa toda. E, por exemplo, eu posso pegar as minhas férias, vamos, né? É? Antes, já vai conversar antes, né? Quando tem férias das crianças, Uhum. porque aí eu vou precisar levar no médico, né? Então eu quero as férias junto, né? Uhum. Ou tipo, junto com meu marido, pra gente. Então sempre foi assim. Uhum. Sempre eu me coloquei e sempre a gente conversou. Tipo, final do ano, todo mundo quer férias no final do ano, né? Uhum. Então eu sempre, desde o início, a gente fecha alguns dias e todas pegam férias naquela época que todas gostam de estar com a família e com os filhos, Uhum. né? E depois, a que tem filho, já emenda os outros dias, né? A que não tem, às vezes quer fazer um passeio, alguma coisa, deixa pra fazer depois. Então a gente conversa muito, mas a gente acaba se apegando. E também vendo, né, a situação e conversando. E aí eu falo assim, ó, não tem como separar. Eu não consigo E separar vocês, não sei isso. se vocês perceberam também, pós-pandemia, como mudou, né? A gente tá mais próximo, a gente quer mais essa relação mais humana, né? Eu quero poder contar com a minha líder que eu preciso de férias no mês de julho, que vai ser importante para mim, né? E aí, onde é que eu vou ficar? Que empresa que eu vou ficar? Que eu tenho essa proximidade. Onde eu não sou só mais sou mais uma peça na engrenagem. Não suporto ouvir essa frase, né? Ninguém mais fica onde não tem propósito, onde eu não sou visto, onde eu não me sinto pertencente na equipe. Como é que eu vou ser pertencente na equipe? Quando eu sei que a Kênia sabe um pouquinho de mim, o porquê que eu tô ali, qual o meu sonho de eu estar aqui também. Isso que ela falou até ia te perguntar, né? Uhum. Que tu vai ser a mais... Vamos fazer uma mentoria ao vivo aqui. Isso. Vamos perguntando, a gente já se Vamos. aproveita para trocar as ideias, porque aquele eu trouxe um case de sucesso. É isso mesmo. Essa questão, né, de, tipo, eu já ouvi muito falar isso, sobre como que a gente não tem que ser tão próximo, tem que fazer tanta amizade e tal. E essa é a minha principal dificuldade. Eu me apego à pessoa até quando ela vai fazer entrevista. Uhum. Se eu pudesse contratar todo mundo, eu contratava. Contratar todo mundo. Não dava pra te ir lá na nossa consultoria. Mas isso que ela falou é muito pontual, muito importante. Mas a gente percebe que quando a gente começa a virar muito amigo, às vezes pode confundir a relação entre líder e liderado e entre amigos, né? Como que a gente encontra esse equilíbrio? Eu acho que é buscar não ser tão invasivo e entender também que temos amizade, mas tem algumas regras, né? Quando eu vendo assim na prática, onde começa a conflito? Quando começa a pedir dinheiro emprestado. Quando a líder quer saber muito da vida pessoal da pessoa e já quer aconselhar sobre lá no casamento, ela começa a puxar problemas que não são dela. E aí depois vai dar conflito, né? Se meteu lá no casamento da colaboradora. Então, ela entender também o seu papel. Conhecer qual o período melhor de férias, qual é o sonho. Ela quer comprar um carro. Isso aí eu acho legal compartilhar, né? Esse final de semana fizemos isso, não fizemos. Tô chateada, não tô. Né? É legal ter essas conversas. Agora, cuidado para não ser muito invasivo.
Que aí já atrapalha, já... porque não são as melhores amigas, né? É um relacionamento de líder empático, vamos dizer assim, né? Eu me importo com você, mas não somos the best. Vou dar um conselho porque a pessoa não devia fazer isso na vida pessoal. Não é problema teu. Não queira ser arrogante a não ser que ponto mas se a pessoa pede? Se pedir, conversa, escuta primeiro. E aí sempre na umidade, olha, já que tu tá me pedindo, eu vou falar como Camila, eu sempre digo. Sim. Minha opinião, já que tá pedindo, é essa talvez eu fizesse dessa forma, mas claro que olhando de fora às vezes é mais fácil. E aí pra pessoa ver também que a gente não tá julgando e nem dizendo, faça isso. Muito bom e muito importante. Porque assim, quando é uma empresa maior, parece que esse relacionamento é mais fácil. Né? Tipo, nesse sentido de separar. E quando é menor, que a gente acaba ficando todos os dias, e a gente compartilha tudo, né? Praticamente. Tudo. Então, existe um desafio maior ali, né? Mas até indústria, às vezes é uma equipe de 30, que a mesa é tudo um do lado do outro, todo mundo já se conhece, já se conhece porque fica o dia inteiro conversando também. Nossa, e passa emoções, assim, todos os dias, né? De tudo, porque às vezes tu tem o telefone, o filho chama, o marido fala alguma coisa, ou tem um namorado, vai via tá tudo ali, né? Tá tudo aí vem uma triste, né? Todo mundo fica triste, todo mundo na deprê. Não deu certo. Mas esse relacionamento de equipe, quando ele é saudável, é tão legal, né? É tão legal tu ter um ambiente, acho que a líder, ela tem um grande papel nisso, papel fundamental, né? De preparar um ambiente legal de estar, sabe? Eu vou lá, eu vou trabalhar, mas eu não tenho ódio da segunda-feira, né? Eu gosto da segunda-feira, porque eu vou estar lá, tem pessoas que eu gosto, é um lugar bom de estar, né? E acho que a líder, ela vai conseguir conduzir isso, porque vai ter problema, mesmo se a pessoa gosta, mas tem que saber conduzir para que a pessoa tenha prazer de estar ali, prazer de fazer o que faz, né? Afinal, a gente quer trabalhar em time que dá certo, empresa que dá certo, que tá crescendo, que eu sou estimulado. E qual que é a importância? Eu faço muito isso hoje, mas eu quero ouvir de ti, tá? Qual que é a importância, né, e depois tu dá a tua experiência ali na empresa, que eu imagino que tu tenha feito isso também, de mostrar a visão de futuro, sabe? Da empresa, onde que a empresa quer chegar. Porque... principalmente uma empresa pequena. A empresa tá começando, então vem ali os colaboradores somar numa empresa que tá pequena e que não tem certeza se o negócio vai crescer, porque, né? Muitas empresas quebram. E como que incentivar e mostrar... A gente tá aqui hoje, mas a gente vai chegar lá amanhã, né? E mostrar essa visão de futuro e fazer todos se enxergar o que você tá vendo. Uma das habilidades, como eu falei, depois da pandemia mudou, né? A forma de a gente enxergar a liderança, a forma da gente gerir nossas equipes também, se chama a postura do recém-chegado. Quando a gente entra numa empresa, a gente entra com aquele brilho no olho, quer mudar, quer fazer a diferença. Só que dependendo da gestão, a gente recebe um banho de água fria, a gente faz mais do mesmo, né? O feijão com arroz, tá tudo certo. Alguns estudiosos aí nos dizem para fazer o contrário, o líder tem que estar sempre com essa postura de recém-chegado, como se chegou agora, animado, querendo fazer coisas novas e projetos novos. Como é que ele vai ter isso? Quando ele tem uma visão clara de futuro para onde que ele quer chegar, né, gente? Tem que ter clareza para mostrar, né? O nosso caminho que a gente vai seguir daqui até lá vai ser esse. Tá desafiador hoje? Tá. Mas lembra, 13 anos atrás, quando a gente começou, a gente já evoluiu nisso. Eu era sozinha, eu mesmo fazia o marketing, eu mesmo tinha que ligar para cliente, agendar tudo. Olha só o tanto que já evoluímos. Daqui mais 13 anos... eu vejo que terão mais oportunidades. Talvez até teremos mais parceiras aqui trabalhando aqui na clínica. E eu quero talvez até que vocês sejam essas parceiras, né? Mas por enquanto, hoje a gente está assim. Já não é diferente do que dizer, não, Grazi, eu preciso que tu faça isso. Com certeza. Como é que tu conseguiu fazer isso, né? Manter a maioria das funcionárias 13 anos contigo. Sim. Foi mostrando isso? Foi incentivando para o futuro? Foi o crescimento, né? Nós crescemos juntas, né? Porque começou com um tipo só de serviço, né? Então, só tínhamos um serviço na clínica, né? Como era franquia, começamos com uma franquia, que era a antiga Depil, né? Muita gente conhecia. E fomos ali, um serviço, então era todo dia aquele serviço. E aí, depois a gente foi colocando os outros serviços e a oportunidade foi sendo dada para as meninas que estavam ali. Eu sempre preferi, por isso, eu tenho já esse problema, né? Que eu acho que é um problema, que é, olha,
tô pensando, então, quem sabe, né? Fazer um curso, estudar para a gente colocar esse outro serviço. Eu sempre converso com quem está ali para fazer o próximo serviço. Assim, vamos colocar tal coisa. Tens vontade de estudar, de fazer isso? Uma delas, ao longo do tempo, começou como técnica ali, né, de depilação, que era a depilação que a gente faz, fotodepilação. E ao longo do tempo, ela descobriu. Porque, como ela diz, né? Às vezes, esse dia teve uma reunião de posição de marca e tudo que a gente estava conversando. E a menina perguntou e ela falou: gente, a gente já passou por muita coisa aqui. A cliente já, não é tão legal falar, mas tipo, a cliente já morreu. Já fui no casamento, já fui no batizado, já fui no descasamento, já saí com ela na balada porque descasou, né? Já tava casada, descasou, teve filho, né? E aí ela assim, ó, então é muita coisa, dá para escrever um livro. Ela fala, a gente tem que escrever um livro. Já pode escrever. Vamos escrever. E aí ela assim, mas ao mesmo tempo ela foi vendo que ela gostava das terapias, ela tem uma sensibilidade. E ela gosta, sempre foi, ela já tinha feito psicologia, começou psicologia, mas ela disse que eu acho que ela foi procurar psicologia por causa dela, daí chegou lá, ela desistiu, né, que eu não vou me entender, deixa a psicologia de lado, e aí ela foi estudando as terapias, barras de axis, hipnose, porque ela queria entrar nesse meio, e ela falou, eu tenho vontade, é o que eu gosto, e a gente fazia outras coisas. Né? Tem a terapia, por isso que eu sou super a favor, mas eu dei abertura na clínica para ter as terapias. Então, ela estudou, ela se especializou, isso já fazem, acho que 4, vai para 5 anos que ela se especializou nessa área. Então, ela tem muitos clientes, hoje ela já... A depilação é aquela coisa, a cliente já está acostumada com ela há 13 anos, que é ela. Então, ela ainda faz. Ela fica com essas clientes, né, de depilação, porque ela começou ali, e as clientes se acostumaram com ela, e ela tem muita habilidade, são, né, todos os dias fazendo isso. Mas o que ela ama hoje é a terapia, essa terapia integrativa, né, massagem emocional, massagem relaxante, e daí tem tudo a ver com essa calmaria que a gente quer trazer dessa vucu-vucu que a gente tem, né. A outra, né, ama os faciais, então vem estudando os faciais, né? E aí eu sempre dou oportunidade para quem tá ali. Vamos fazer isso? Vamos. Vamos fazer tal curso? Vamos. Então, eu acho que é isso que estimula também. Sempre tem uma coisa nova. Porque chega, né? A estética sempre tem uma coisa nova, né? A gente começou a fazer um procedimento. Meu Deus, já vem outro. O que estão inventando? Acabou o curso, eu nem acostumei ainda com esse, né? Já vem outro. E aí a cliente já pede, né? Porque ela vai no Google, né? O que é aquilo? Porque eu vi, porque acende uma luz. Não sabe nem que resultado que vai dar, mas era isso que eu precisava. Eu não sei se é pra mim. O Douglas falou assim, eu não sei nem quem faz esse teu equipamento. Ontem a gente conversando e ele olhava, de certo? Ele pensou, o que aquele robô tá me olhando? Não era, Douglas? Tem um robô Porque lá. tinha atrás, assim, ó, né? E justamente aqui entra fácil para fazer análise, mas eu acho que ele olhava e eu tava pensando assim, meu Deus, o que essa coisa faz aqui, né? Então, elas já querem, e aí sempre vem a oportunidade para quem tá ali. Se quiser fazer, vamos embora. A gente faz, a gente coloca, a gente compra. Olha, eu sou bem assim, vamos comprar, vamos fazer uma parcelinha do equipamento, quem é que vai operar, né? Mas tudo isso, né, lógico, com estudo, elas estudando e se aperfeiçoando, né? Se preparando, né, todas. Mas eu dou oportunidade, eu prefiro elas ali, né? E aí é muito mais fácil, né? Vem uma cliente, ela já tem a intimidade, a cliente já fala para ela que tá incomodando, né? E ela tá ali, ela já consegue resolver, já consegue conversar. E eu acho que é isso. E quando tu faz o que tu gosta, né? Te motiva, né? Motiva a procurar estudar. E é uma área que a gente tem que estudar muito, né? Então, tu vive estudando, a gente não pode se acomodar. Tem que mudar, né? E é bem... Tudo, né? Lógico tudo, que até todas, comportamento humano. Tudo. Os livros já não estão acompanhando tantas mudanças aí. Não, toda a área, né? Mas assim, ó, diferente de quando tu faz o operacional, só uma coisa, né? Como a gente estava falando do operacional ali na frente, sem ter essa visão muito aberta ou de futuro também, né? Porque às vezes aquele funcionário que ele também pensa em mais numa indústria,
ele vai estudar também, né? Sim. Para ele poder passar para o outro nível. É assim que ele passa. E quantas oportunidades que tem, né? É, e muita empresa hoje prefere que o próprio que começou funcionário estude para ficar ali no outro cargo, né? Exatamente. Eu acho que tem muito isso também, né? Ele já conhece, né? A gente tem casos de pessoas, né, que, tipo, eu vou lá ver uma vaga de emprego porque eu tô precisando do dinheiro. Isso a gente vê muito, eu acho que é a maioria, né? Sim. Qual é o papel do líder em mudar a mentalidade dessa pessoa? Porque não é incentivador, não traz uma motivação pro líder treinar uma pessoa que tu sabe que tá ali só pelo dinheiro e não quer aprender nada, ela só quer receber o salário. Mas tem alguma ferramenta que o líder pode usar pra ajudar a mudar a mentalidade dessa pessoa e ela querer buscar algo, querer crescer dentro da empresa? Depende do perfil, depende para qual vaga também, né? Os líderes primeiro, antes de fazer a entrevista e entender aí se pode mudar a mentalidade ou não do seu colaborador, ele tem que entender bastante do seu negócio, aí como eu falei também. E na hora da entrevista, conhece a história da pessoa também, o histórico profissional. Melhor entrevista que a gente faz hoje, né? Principalmente quando o líder já entende como é que é fazer uma entrevista, é assim, Grazi, recebi teu currículo, já vi que tu trabalhou nisso, tantos anos, vi que tu mora em tal bairro. Me conta um pouquinho aí da tua vida profissional, se quiser ficar à vontade para tua vida pessoal também, de como tu chegou aí. Pronto, em 1 hora a pessoa vai falando e vai saindo bastante insights aí, o líder já vai ver. Não, a Grazi é um momento desafiador que ela tá passando. Hoje ela só quer para pagar os boletos aí, a parcelinha, mas daqui a pouco dá para ver que é uma pessoa que não, ela tem potencial, ela tá com vontade, assim. Não, tem uns que é para viver hoje. Então não, eu quero porque aqui ganha mais. Tá, tu já pesquisou? Tu conhece a nossa empresa? Não. Tu sabe o que quer fazer daqui para frente? Tem algum curso que te interessa? Não. Então, já é pessoas que daí não querem se distender, não estão a fim de aprendizado. E aí eu pergunto pro líder, vale a pena ter uma pessoa assim na tua equipe? Esses tempos eu entrevistei uma menina, e aí eu perguntei, não, ela tava fazendo faculdade, é o que tá cursando e tal, veterinária. Legal. E por que tu, né, gostou dessa vaga, né? A gente é uma editora, trabalha com eventos e tal. É porque eu preciso trabalhar, né, pra pagar a faculdade. Sim. Na hora eu já entendi, não é pra cá, né? Porque ela não tem nada a ver. E eu acho que é o que tu falou, é isso que eu faço, então eu tô fazendo certinho. Exatamente. Porque eu pergunto, me conta sobre você, sobre teus objetivos profissionais e a tua experiência profissional. E ali a gente começa a pegar vários insights dela falando ali, tá. Tu já começa a observar, né? E até a própria comunicação da pessoa, tu começa a perceber se ela é influente, se ela é estável. A gente consegue entender, isso é bem E tu não quer interessante. ficar com ela pouco, já sabe que é veterinária. Então, no máximo 5 anos. Não que, né, tu pense assim, que, não, eu quero que fique 10 anos, tá? A gente sempre pensa isso, né? Que se tá na equipe, que bom, né? Mas é outra área toda. Sim, ela vai sair dali em qualquer vai momento. Sair, ou ela né? sai da veterinária, ou ela sai dali. Isso, ou ela gosta da tua área, Na né? entrevista até digo, olha, na nossa região tem tantos outros locais que tu pode agregar na tua carreira. Quanto mais tu trabalhar na área também, claro que às vezes a gente precisa trabalhar em outra área, né? Tem que pagar a faculdade também. Mas tenta investir, já que tá investindo tempo na teoria e da faculdade, vai pra prática também, né? Sim, Talvez vai ser muito mais rico para as experiências dela. Isso. Gente, muito bom o nosso tempo aqui. A gente tá finalizando. Gostei muito desse bate-papo, aprendi muito também, né? Eu falo muito de intencionalidade, eu sou intencional em tudo, né? Então eu já faço perguntas que eu quero saber. Que eu quero saber já aprender. tem intenção atrás. Já tem intenção. Sim. Mas eu sei que esse é um assunto que muitas pessoas têm curiosidade de saber e têm necessidade, vamos dizer assim, né? E ouvir de uma especialista e de uma mulher com experiência também de 13 anos ali, né, vivenciando, estando com as mesmas pessoas. Gente, isso é um desafio. Parabéns, porque é um desafio mesmo. Então, foi uma oportunidade grande pra gente, né? Pra gente, porque pra mim, pra quem tá em casa. Pra nós todas. Pra nós todas, né? E estar aqui com vocês. Muito obrigada pela participação. A gente tem um momento aqui no nosso podcast que é vocês olharem para a câmera e mandar um recado especial para quem tá em casa. Né? Quem tá em casa tá engajando. Pra tá assistindo até agora é porque tá gostando. Tá aprendendo alguma coisa, não é? Sim, verdade. Então, deixa aquela mensagem especial para aquela que está lá assim, nossa, agora eu vou ser uma líder inspiradora. Pode mandar aí. É para as mulheres? Para nossas mulheres? Qual é o nosso público aí? São mulheres. 80% aí.
mas tem alguns homens que ficam... O que tu tá vendo aí, mulher? Que é importante Que é conhecer importante, também. mas né? o maior público é mulher. Mulheres, aproveitem aí o momento histórico, cultural, né? Nunca foi tão a favor nosso. Temos ainda muita luta, muito o que conquistar também, mas eu acredito que o futuro aí tá bem promissor. Né? Se você quer ser líder, invista, comece a estudar cada vez mais, se atualize aí no seu campo de atuação, que vem muita coisa boa aí para nós todas. Muito bom, muito bom. Vamos lá, Kênia, você, qual que é o recado que você deixa? Então, já vou começar com uma frasezinha que a gente tem lá na clínica, que tem na nossa recepção. Permita-se. Permita-se se conhecer, né? Que eu acho que se conhecer é o mais importante. Para a gente ser feliz, né? Então, sempre, né? A gente estando feliz, com certeza, ao redor dá certo. A gente consegue. A gente passa por todas as fases. Dificuldades nós vamos ter todos os dias. Isso vai ser toda semana, uma vez no mês, ou equipe, ou casa, né? Com funcionário. Mas permita-se conhecer, né? Que eu acho que a gente se conhecendo, a gente segue aí a vida e com certeza chega lá. Muito bom, muito. Ó, recadinho especial aí pra vocês, né? A gente tem falado muito disso aqui, sabe? Sobre autoconhecimento, sobre autocuidado, a importância disso tudo, né? Porque, afinal de contas, somos mulheres e mulher é um ser complexo. Bem complexo. Que precisa se conhecer todos os dias, né? Pra realmente evoluir, avançar. E eu tenho um presente especial pra vocês, mas antes eu quero deixar aí a minha mensagem pra mulherada que tá em casa, né? Se despertou aí no teu coração o desejo de liderar, se você ainda não é líder, ou talvez se você é e você entendeu a importância da tua missão como líder hoje, eu quero deixar uma mensagem especial para você. Primeiro de tudo, seja líder de si mesma. Olha para você, pensa nos teus objetivos e comece a liderar as suas ações. Liderar os seus pensamentos, liderar os seus comportamentos. Porque a partir disso você vai se encher de autoconfiança, você vai se encher de motivação, e motivação não é aquela euforia que muitas pessoas falam, é um motivo para a ação. Traga um significado para aquilo que você faz, você vai ter muito mais energia para liderar e para inspirar pessoas. Lembra-se que se uma vez que você decidiu liderar, faça isso com amor, com alegria, com significado. Olhe nos olhos das pessoas. Deixe os teus olhos brilharem por aquilo que você faz, para que as pessoas possam olhar para você e ver, transbordar a mulher incrível que está aí. Faça isso com alegria, mas antes, se lidere também. Entenda quais são as áreas da sua vida que você precisa de mudança, que você precisa melhorar, e se posicione para que você possa avançar e viver a sua melhor versão e inspirar as mulheres, as pessoas, aliás, que estão à sua volta. Obrigada pelo teu tempo até aqui, espero que você tenha aprendido muito com o que a gente falou, né? Com as nossas experiências, com as perguntas que eu fiz aqui, né? E que esse conteúdo possa contribuir para a sua vida. Eu quero deixar aqui um presente especial para vocês, que é um livro da nossa editora. Aqui. Ai, que legal. Esse é um livro em coautoria, que a gente fez com mulheres de vários lugares aí do Brasil. Inclusive, temos algumas aqui de Criciúma. A Camila é nossa coautora também, né, Camila? Exatamente. Você tá na série Empreendedora de Sucesso? Empreendedora de Sucesso. Muito, muito obrigada, Grazi, pelo presente. Gratidão também por participar do legado delas, né? Eu acho que essa tua missão é incrível e, por favor, continue. Né? Realizei um sonho de ser coautora de um livro. Daqui a pouco ainda terei o meu livro com vocês juntos. Vamos fazer um livro individual. Um livro individual também, ainda tá nos meus planos aí, né? E muito obrigada por estar aqui juntas e aprendi bastante na nossa conversa de hoje. Muito bom, muito bom. Obrigada. Obrigada, Grazi, também pelo convite. Fiquei muito feliz. Muito prazer em conhecê-la. Você é maravilhosa. Inspiradora. Inspiradora. Esse sorriso contagiante. Eu sei, contagiou meu marido. Obrigada também, né, Camila, por participar aqui comigo. Foi muito bom. Tarde maravilhosa. Muito bom. É sempre bom a gente sentar em mesas assim, né? E com mulheres, né? Mulheres, não é melhor ainda? A gente ainda? tem assunto, vocês viram que a gente cria assunto? Cria. Uma hora é pouquinho. Pode colocar mais 2 horas que a gente vai. A gente continuaria, né?
Mas a gente tá finalizando, espero que você consiga colocar algo do que a gente comentou em prática, porque no final das contas é isso que vai, né, valer a pena, que vai fazer a diferença nos seus resultados. E espero que você possa compartilhar esse episódio com mais amigas líderes ou que desejam ser líderes. E também, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, clica aí no sininho para não perder nenhum dos nossos episódios, porque cada conteúdo está sendo mais incrível que o outro. Então, aqui é realmente um ambiente para você crescer, se inspirar e começar a fazer diferença na vida de outras mulheres a partir disso. Como que você começa? Clicando aí na setinha, compartilhando também e compartilhando o teu aprendizado também. Faz aquele print legal, coloca lá no teu story, marca o legado delas, marca as convidadas, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão se inspirar com esse episódio também. Beijo no teu coração e a gente se vê no próximo episódio.